A produção de informação por organizações civis, ela é vital, porque quem, né, quando o governo ele produz a informação, ele detém o que vai ser dito sobre a informação, ele determina que informação que eu vou produzir, porque quando ele toma essa decisão, ele toma a decisão de dizer qual assunto estará na mesa. O governo do estado tirou o assunto, bala perdida da mesa. Foi uma decisão política. Não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão científica. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa série Jornalistas, Ciência e Vida, uma parceria do Espaço Recíproco com a agência Bore. Hoje estou com a Ana Morales, da Bore, e temos o prazer de conversar com a Cecília Oliveira. Ela é jornalista no El País Brasil, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Criminalidade e Segurança Pública, também pela UFMG, e hoje baseada no Rio de Janeiro, cobrindo tráfico de drogas e violência armada. Bom, a Cecília tem um currículo extenso e super premiado nessa área, né? Ela atua como editora, colunista e repórter especial do Intercept Brasil por 4 anos, foi consultora da Anistia Internacional, bolsista da Open Society em Londres por um programa de fellowship em Drug Policy Reform, e hoje ela é fundadora e diretora do Fogo Cruzado, que é um instituto que funciona por meio de uma plataforma digital para mapear disparos de armas de fogo e tiroteios na cidade do Rio de Janeiro. Com o Fogo Cruzado, a Cecília também é fellow da Shuttleworth Foundation. Cecília, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade aí de bater um papo com vocês. Muito bem, Cecília, para começar, queria que você comentasse um pouco da tua formação. Você se formou em jornalismo na UFMG, certo? Você se lembra do que te motivou a fazer esse curso? Por que escolheu o jornalismo? Olha, é uma coisa meio peculiar, inclusive, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu comecei a trabalhar com uns 16 já numa fábrica. Eu trabalhava, como a gente vê o pessoal hoje na linha de frente, eu trabalhava com aquela paramentação toda, é, o uniforme completo, desde aquele. Era inclusive mais do que uma touca, porque ainda tinha uma outra coisa que eu colocava por cima da cabeça, até uma bota cirúrgica, porque eu trabalhava num laboratório, um laboratório que produzia válvulas cardíacas e outros insumos para cirurgia. E esse era um ambiente estéril. Eu trabalhava ali já na última fase da linha de produção, que era embalar essas válvulas. Então, assim, depois que a gente colocava essas válvulas dentro do potinho, né? Aí lacrava e é isso, vender. E como o ambiente era 100% estéreo, a gente não podia conversar, porque é isso, né? Diminuiu ao máximo a chance de contaminação dos produtos que seriam, inclusive, esterilizados depois, mas é isso, a gente tinha que manter o mais baixo nível assim de possibilidade de contaminação, então falar não podia. Então, eu ouvia muito rádio, que era a única chance assim, de ter uma coisinha, né? Então, colocava o fone debaixo de duas toucas, preso com o esparadrapo, inclusive porque não podia ter a possibilidade de cair. Então, eu ouvia muito rádio. E ali eu fui me apaixonando pelo rádio, fui me apaixonando pelo jornalismo, porque eu escutava um programa que chamava Chamada Geral. O Chamada Geral na Rádio Tatiaia, ele era feito por uma mulher, Glória Lopes, e era assim vamos dizer, ela era o Datena do rádio. Assim, para que as pessoas tenham essa noção mais específica, assim, acho que dá para ilustrar. Ela era como Datena na TV hoje, mas num rádio. Então, eu lembro, inclusive, da chamada do programa que era: se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Então, assim, eu adorava aquilo.
E aí foi quando eu fui enxergando aquilo como uma possibilidade, porque assim, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade, então assim, eu não tinha uma convivência com, vamos supor, eu não conhecia nenhum engenheiro, não conhecia nenhum advogado, não conhecia nenhum médico, eu não conhecia essas pessoas que eu pudesse me aproximar e ter um interesse de entender assim, tá, mas o que você faz? Não tinha isso. Então, o rádio foi a minha conexão com uma possibilidade. E aí eu decidi fazer jornalismo. E estou aqui. Um caminho meio diferente, né? Meio tortuoso. De exemplos, né? A gente acaba, né, seguindo alguns exemplos e vem em fases, né, diferentes da vida de formas diferentes. Cecília, você trabalha com temas bastante pesados, né? Segurança pública, tráfico, enfim, armamento. Você chegou no jornalismo já por esse tipo, porque parece, pelo que você falou, que esse tipo de assunto já te atraía de alguma forma, né? Esse programa não era só o jornalismo, mas também tinha um pouco da temática. Como que você mesmo chegou nessa área? Porque a gente sabe que nem sempre a gente chega direto, né? Na área, às vezes os caminhos são um pouco tortuosos. Queria saber se Sim, no seu carro, continuam tortuosos. como que foi? Sim, foi, foi difícil, assim, sabe? Porque, assim, eu fiz o jornalismo, mas eu não gostava do modo como o jornalismo era feito em Minas, porque, assim, apesar de eu gostar muito do assunto polícia, a cobertura era muito restrita ao que naquela época, revelando a idade, as coisas se resumiam a crimes passionais, né? O que hoje, ufa, damos o nome correto, feminicídio. Mas naquela época se chamava crimes passionais, então isso era tudo que aparecia. Marido ficou com ciúme, matou a mulher. Então, assim, eu queria realmente outras coisas em polícia. Porém, naquela época, olha a idade aí de novo. Vou revelar que formei em 2005. Então, naquela época, o tráfico não era uma realidade em Minas Gerais, sabe? Era ainda muito incipiente. E quando eu digo não era uma realidade, não quer dizer que não tinha tráfico. Tinha, obviamente, mas não tinha o peso que tem hoje. Minas Gerais não estava na rota do tráfico, apesar de ter tantas estradas como tem hoje. Então, nesse sentido, né? Então, eu já tinha assim a percepção de que o futuro estava entre Rio e São Paulo, né? Por um outro lado, eu tinha uma noção, mais ou menos uma noção, né? De que eu não queria lidar muito com esse tipo de jornalismo de uma forma tão datanística, sabe? Eu tinha a noção de que aquele negócio era estranho, apesar de não conseguir dar nome às coisas. Mas eu tinha a noção de que tinha uma coisa estranha. E aí eu saí, fiz o jornalismo e fui fazer a especialização em criminalidade e segurança pública no CRISP, na UFMG. Junto com essa junto com essa decisão, né? Aí eu formei em 2005 e 2006. Foi um ano muito emblemático para São Paulo, que foi o ano em que o PCC parou São Paulo, né? Então, foi quando saiu também o livro que deu origem ao Tropa de Elite. Então, assim, era um ano em que dava para você enxergar muitas possibilidades dentro desse campo. Então, eu tinha essa noção, opa, está acontecendo muita coisa em São Paulo, existe essa possibilidade, mas eu tinha noção de que em São Paulo tinha um monopólio da violência, né? Tem só o PCC vai uniformizar São Paulo. E a gente pode chamar aí, entre aspas, inclusive, de pacificar São Paulo, especialmente quando a gente olha em relação ao Rio de Janeiro, onde há uma disputa muito ferrenha entre vários grupos.
Então, você tem Terceiro Comando Puro, Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, vários grupos de milícia. Então, isso me dava uma outra possibilidade que vou ter mais assunto. Olhando do ponto de vista do jornalista, porque aí eu seria uma setorista de PCC. No Rio de Janeiro, eu posso ter vários setores ao mesmo tempo e ter sol e praia, que é muito importante para quem toma a decisão de sair de Minas Gerais. Então, eu optei por Rio de Janeiro. Cecília, e você trabalhou muitos anos como repórter, publicou vários textos no Intercept, onde você também era editora, e agora escreve para o El País, inclusive cobrindo a pandemia. Me lembro de um texto que você publicou logo no início da pandemia, sobre os casos confirmados na cadeia Milton Dias Moreira. Queria que você contasse um pouco de como é o seu processo de escrita, como você escolhe as pautas e o que acontece até chegar em um texto publicado. O processo é o caos. Porque, assim, as pautas elas chegam de várias formas, mas é porque inclusive esse texto que você chegou eu acho que foi o primeiro que eu fiz, assim, depois de que a gente estava de fato em casa. Porque isso meio que mudou o modo como a gente, né, fazia jornalismo. Então, assim, isso significa que eu não ia para a rua, então eu precisava, beleza, onde é que eu vou arrumar informação agora? Nesse sentido. Então, e tinha também uma coisa que as pessoas estão de olho em Covid. Como é que eu vou cruzar Covid e polícia? Né? Eu ainda tinha que achar esse meio do campo aí. Então, eu comecei a prestar atenção nos setores historicamente negligenciados, né? E aí, as penitenciárias, que é onde você pensa. É onde o pessoal, inclusive, verbaliza, né? Fecha a porta e taca fogo. Ou seja, era ali que a bomba ia explodir. Então, teve esse caso no Rio, em que foi possível mostrar, né? E ali com base em documentos, que é uma outra coisa que eu gosto de fazer, além de ir para a rua, eu gosto muito de trabalhar com documentos, e mostravam que o governo do estado sabia daquilo e tomou a decisão de trazer de volta para dentro de uma penitenciária alguém com uma suspeita de Covid, né? E então era um modo assim de dar atenção a esse assunto, cruzando já o assunto que eu cubro. Eu também consegui revelar um outro caso que foi como muitos policiais estavam adoecendo, inclusive policiais do corpo médico, né, da corporação, no hospital da Polícia Militar, os médicos já estavam em falta. Então, eles começaram a contar com profissionais da saúde de outras áreas da saúde, e aí eu falei, né, dentistas, fisioterapeutas, para que eles trabalhassem no diagnóstico de Covid, porque já estava tendo muita baixa no hospital militar. Então, foi um jeito assim que eu consegui de cruzar as duas áreas, o assunto mais coberto do momento e o assunto onde eu tinha maior expertise e muito mais fontes, então eu conseguia ter acesso a essas informações. Você falou um pouco, né, trazer a pandemia, né, cruzar com o teu tema de cobertura principal, segurança pública, mas você falou um pouquinho do contexto da pandemia para o trabalho jornalístico também, né, porque você também, fazendo trabalho investigativo, entendo que você fale com muita gente, né, tem, enfim, contato com as fontes e tal. Como que foi, você contar um pouquinho mais do seu trabalho, como que você desenvolveu esse trabalho de jornalístico, de apuração, que você trabalha bastante, no contexto da pandemia, estando isolado, né? Tem a questão dos documentos que você mencionou um pouco, se você puder contar um pouco como foi, os bastidores ou esse processo. A gente, especialmente nessa minha área, e eu falo assim no sentido de são pessoas que sabem como interceptar informações, né? Por ser polícia, inteligência nesse sentido. Então, assim, tem fontes que optaram por não vamos falar. Sinto muito, porque, né? Pode dar problema. Mas, então, assim, aquela coisa que
que você faz, né, para poder ganhar a confiança das fontes, manter o relacionamento, que são os cafés, os almoços, as visitas, isso acabou. Então, o que eu conseguia manter era, de vez em quando, mandar um oi, né, no Zap, falar, e aí, tudo bem, tudo certo, para você manter, né, a conexão com as fontes, assim como você manteve conexão com todo mundo que a gente conhecia, era como dava. Mas, especialmente sobre troca de informações, eu precisei explicar, assim, do tipo, olha, existem aplicativos mais seguros, como a gente pode usar o Signal ao invés de usar o WhatsApp. Existem jeitos de você encaminhar os documentos de forma mais segura. Você pode usar um e-mail específico, você pode usar, aí vamos supor, você pode usar, por exemplo, o Proton Mail, ou você pode usar o Secure Drop, e aí você vai, ou então você usa a caixa postal, que é isso, imprime o que você quer me falar, põe no correio e manda para a caixa postal, e assim você amplia o modo como as pessoas falam, porque é o que dá. E aí a gente foi trabalhando como o que era possível fazer mesmo. Ô Cecília, você, em 2015, fundou o Fogo Cruzado, um instituto bastante importante para termos registrados os dados sobre disparos de armas de fogo e tiroteio no Rio de Janeiro. Mas, para o caso de alguém que ainda não conheça o projeto, você pode contar um pouco de onde surgiu a ideia e como ele funciona? Massa, essa é uma boa pergunta, porque é isso, tem a ver diretamente com jornalismo. O Fogo Cruzado nasceu de uma curiosidade minha, como jornalista, e de uma barreira jornalística chamada falta de informação, né? Em 2015 eu estava ali buscando informações sobre vítimas de balas perdidas e o número de tiroteios que tinha no Rio, porque era uma época em que os holofotes estavam sobre o Rio, né? Pois a gente ainda teria ali as Olimpíadas em 2016, mas a gente já não tinha muitas informações, era uma época em que as UPPs estavam assim, pelo último fio, né? É, os governos, né? E aí, tanto governo do estado, governo dos municípios, estavam assim tentando se segurar onde dava para poder dizer que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. E aí eu lembro que eu vi uma capa do jornal Voz da Comunidade, aquele fundado pelo René Silva no Complexo do Alemão, onde a matéria de capa dizia que o Complexo do Alemão estava há 100 dias sob tiroteio. E eu lembro que isso não era uma informação na grande imprensa. Sabe, você tinha informações isoladas do tipo, teve operação no Complexo do Alemão, aconteceu isso. Então, assim, sempre, ou seja, essa informação, ela estava acontecendo, ela era uma informação diária há 100 dias, mas isso não era capa de um jornal, como foi capa do Voz das Comunidades. E aí, eu pensei, cara, gente, como assim, sabe? Como que eu obtenho mais informação sobre isso? O que pode ser feito sobre isso? E quando virou o ano de 2015 para 2016, eu comecei a contar numa planilha mesmo uma planilha normal, convencional, onde eu colocava ali, eu anotava o dia e conseguia a informação do tipo, era uma época em que o Facebook ainda estava mais vivo, né? Então era muito comum que você visse as pessoas colocando ali, eu estava passando no centro da cidade, fiquei presa num tiroteio, estava passando pela Avenida Brasil, tive que abaixar dentro do ônibus porque teve um tiroteio. Então, eu fui colocando ali, né, nessa planilha as informações que eu conseguia ver de pronto, né, do meu ciclo, e obviamente com essa noção de que era a bolha da bolha. Mas dentro dessa bolha da bolha, eu conseguia ter uma noção de que ocorriam ali, em média, 8 tiroteios na minha microbolha por dia. Então, eu busquei uma conversa, um papo com uma amiga que na época estava trabalhando numa campanha chamada Jovem Negro Vivo, que fazia parte de uma campanha ainda maior da Anistia Internacional chamada A Violência Não Faz Parte desse Jogo.
que era uma campanha que estava de olho nas violações de direitos que estavam ocorrendo durante a preparação para os grandes jogos, né? Então, ela falou, olha, é uma possibilidade, mas tem que pensar aí o que você quer fazer. Eu sabia que eu tinha uma informação interessante nas mãos, mas não tinha uma noção do que isso poderia ser. E aí, pensando, bom, eu acho que isso pode ser um aplicativo onde as pessoas podem mandar informação sobre, opa, acabei de ver um tiroteio aqui, ó. Aí manda pra gente a informação. E então o Fogo Cruzado nasceu ali 30 dias antes da abertura das Olimpíadas, estrategicamente, porque o meu objetivo era, já quando tivesse a Olimpíada, a gente tivesse 30 dias de dados para poder lançar, aproveitando aí que a imprensa de fora, né, estava prestando muita atenção nas violações de direitos. A imprensa doméstica estava ocupada fazendo festa. E assessoria de imprensa para o governo do estado. Então, isso foi muito notícia, especialmente na imprensa estrangeira, e aí sim, fazendo o movimento contrário, forçando a imprensa nacional a também abordar esse assunto. E aí é isso. Então, de 2016 para cá, o Fogo Cruzado saiu de uma planilha para um instituto. Então, hoje somos formalizados aí e estamos na pista. Agora a gente já inclusive levanta cerca de 20 indicadores relacionados à violência armada. Que legal. Na plataforma você falou um pouco, né, da questão de acesso à informação, né, e até organização da informação. E na plataforma de vocês, no Fogo Cruzado, tudo é feito de uma forma aberta, né? Então, desde o banco de dados, ele é aberto para qualquer pessoa que queira consultar. Você também falou que as pessoas podem agregar informações, e também outras pessoas podem criar aplicações parecidas, tendo acesso à interface de programação de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de qual que é a importância dessa transparência nos dados e que diferença você acha que ela faz na cobertura e no mapeamento da violência especificamente no Brasil. Essa é uma boa pergunta, porque segurança pública, apesar de ser uma ciência, né, ela é feita de ciências, ela é completamente ignorada por tomadores de decisão nesse sentido, de ignoram, né? É mais um terraplanismo, vamos dizer assim, porque apesar de você ter dados, diagnóstico, informação, as pessoas sempre, não, a gente precisa de mais polícia. Mas olha, o problema, a gente precisa de viatura. Mas olha, analisando aqui os dados da mancha criminal, vamos comprar colete. E assim é feita a segurança pública. Então, assim, a segurança pública ela é negligenciada enquanto ciência há muito tempo. E é por isso que a gente está onde está. Porque apesar da gente ter dados, apesar da gente ter informação, apesar da gente ter cientistas, tudo isso é ignorado, porque as decisões sobre segurança pública são tomadas em palanque. Segurança pública dá muito voto, porque a pessoa que te diz que a segurança pública está ruim, ela te vende a solução para isso. Então ela diz, tá horrível, eu já sei como que eu vou resolver isso, vai ser assim, vote em mim. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a informação sobre vítimas de balas perdidas era uma informação levantada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que deveria ser autônomo e não é. Essa informação ela foi levantada até 2012. Ou seja, alguém tomou a decisão de não produzir essa informação. E o que isso significa? Isso significa que ninguém mais vai falar sobre isso. Isso significa que aquilo que era um problema constante, ele vai ser tratado como caso isolado. Isso significa que o problema saiu da responsabilidade do governador do estado para, ai meu Deus, um acidente. Algo fora da curva, não é minha culpa.
Então, hoje eu posso te dizer que em 2021 há uma média de 10 vítimas de balas perdidas por mês no Rio de Janeiro. E eu posso te dizer isso porque o Instituto Fogo Cruzado levanta essa informação. E não porque o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que deveria fazer isso, não faz. Então, a produção de informação por organizações civis, ela é vital. Ela é vital. Porque quem, né, quando o governo ele produz a informação, ele detém o que vai ser dito sobre a informação. Ele determina que informação que eu vou produzir. Porque quando ele toma essa decisão, ele toma a decisão de dizer qual assunto estará na mesa. O governo do estado tirou o assunto bala perdida da mesa. Foi uma decisão política. Não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão científica. Né? Isso aconteceu recentemente agora aqui, ó, com os dados da Covid. Todo dia o governo federal soltava os dados da Covid às 5 da tarde. Depois passou para 6, para 7, para 8, para depois do fechamento dos jornais da noite. E teve um dia que ele falou: opa, hoje não tem dado, gente, desculpa. E aí forçou a sociedade civil tomar providência. E aí você teve ações de especialistas em dados, como é o Brasil I.O., como é o Lagum Data, que começaram a levantar essas informações. Né? Depois disso, a gente viu o consórcio dos jornais levantando essa informação direto com os municípios. E aí, beleza, governo federal, você não quer dizer? Não estou nem aí. Eu tenho a informação e isso vai continuar a ser pauta. Então, a produção cidadã de dados, ela é vital para a manutenção da democracia e para a fiscalização dos poderes instituídos. Cecília, além desses exemplos que você mencionou, tem o caso do censo demográfico mesmo, do IBGE, né, que o governo cortou recursos para realmente não fazer o censo, que é absolutamente fundamental, né? Então, você, pelo que você coloca, você acha que a sociedade deve aceitar para si essa função de ir atrás desses dados e evitar esse apagão de dados fundamentais para a formulação de políticas públicas. Que outra estratégia a gente pode fazer para evitar isso? De que maneira a gente pode recuperar esses dados tão fundamentais para a sociedade de maneira geral? A gente realmente precisa a gente precisa de instituições fortes, né? Porque, por exemplo, isso não pode ser uma decisão tomada unilateralmente, né? Uma decisão tomada com uma caneta apenas, porque essa decisão que você falou sobre o censo, ela simplesmente vai embasar todas as políticas públicas do país. É só isso. É só tudo, né? Porque assim, não tem como eu falar, gente, quanto será que eu vou colocar ali para o orçamento da saúde ano que vem? Eu gosto do número de 20 bilhões. O que você acha desse número? Eu prefiro 22. Não é assim, né? Eu preciso saber, olha, tem X pessoas com X idades, com X problemas, e o impacto disso na saúde pública é tal. Então, assim, essas informações, elas são o centro de qualquer plano de desenvolvimento. Então, não tem como você economizar no censo. Não tem como economizar em censo. Pelo contrário, você precisa de mais informações. Se o censo está levantando 10 informações, você precisa levantar 20. Você tem que levantar mais informações. Se você quiser ter um diagnóstico ainda melhor da situação do país, você precisa de mais informação, não de menos. Né? E dando, inclusive, uma informação complementar aqui sobre censo, pegando aqui esse exemplo, para vocês terem uma noção de como essas coisas funcionam. Mesmo o censo, né, em sua plenitude, ele não alcançava informações pormenorizadas em favelas. Né? É possível você obter mais informação em favelas. As organizações de sociedade civil do Complexo da Maré se uniram para fazer um censo sobre a maré. Então, assim, a Maré é um dos maiores complexos de favela da América Latina. São 16 favelas. É muito grande.
Então, assim, para vocês terem uma noção, assim, quem não é do Rio, quando você chega no Rio de Janeiro pelo Galeão, você passa pela Maré por muitos quilômetros, muitos quilômetros. Você fica ali, seu carro está andando ali pela linha e, tipo, você vai ver a Maré por quilômetros e quilômetros. São muitos quilômetros de favela. Então, ali, eles levantaram muito pormenorizadamente, nem sei se essa palavra existe, mas conseguiram levantar ali, ó, no ponto a ponto, o número de empreendedores, o número de comércio, as idades das pessoas. Então, assim, informações que são, né, pequenas demais para o censo, mas que eu quero dizer assim, que seriam, por exemplo, vitais para que o governo do estado do Rio de Janeiro tomasse decisões sobre aquela área. Então, é importante que exista instituições fortes e independentes que consigam barrar esse tipo de retrocesso, mas é muito interessante que haja o trabalho de organizações civis e sociais que possam complementar e fiscalizar, né, ou no caso de falha, suprir essa lacuna deixada pelos governos. Nossa, é super interessante o que você tem falado, né? Porque bate muito com o motivo dessa série, do trabalho que a gente faz, né? De levar, quando a gente fala levar ciência por meio do jornalismo, é levar evidências, né? Para que elas possam ser consideradas científicas e dados para as tomadas de decisão, né? Na esfera pública, na esfera privada, que seja. Então, acho que faz todo sentido, né? O que você tem falado e a necessidade que você viu de produzir essas informações, já que elas não estavam sendo, né, não só contar as histórias, mas ter todo o embasamento dos dados para isso, né? A gente está caminhando para o final da nossa conversa, Cecília, a gente vai fazer um ping-pongzinho meio rápido com você. Então, queria que você falasse um pouquinho no jornalismo, algum jornalista que você admira, assim, tanto você já comentou, né, a sua motivação para seguir o jornalismo, mas pode ser na área de cobertura agora ou algo mais recente. Eu gosto muito do Rafael Soares, que é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, que escreve para o Globo, para o Extra, para a revista Época. Ele é um jornalista que tem uma pegada muito peculiar, que é o ficar em cima do assunto, sabe? Ele é aquele cara assim que ele cobriu vou dar um exemplo, ele cobriu uma operação policial entre as Forças Armadas e a Polícia do Rio de Janeiro, que acabou assim, eu não vou lembrar quantos mortos aqui exatamente. Para vocês terem uma noção, o Rafael achou uma testemunha que nunca tinha sido ouvida, sabe? Ele conseguiu achar uma testemunha no hospital, uma sobrevivente. E essa pessoa mudou o curso da investigação. Então, assim, eu acho importante isso. Por outro lado, é muito difícil que o jornalista tenha esse tempo e consiga se dedicar dessa forma, porque o jornalismo anda muito sucateado. Então, assim, as redações têm poucos jornalistas para poder conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, é difícil que a gente tenha outros Rafaéis. É muito difícil. Então, é uma pena nesse sentido. Mas é isso, vou deixar o Rafael aqui como exemplo. Vou deixar aqui uma outra jornalista que eu gosto muito do trabalho como exemplo, que é a Lola Ferreira. Hoje ela está no UOL. Ela cobre também esse meu tema, ela cobre muito bem milícia, muito bem tráfico. Então, vou citar aí meus copares. E tem mais um também que eu gosto bastante, que é o Luiz Adorno. Hoje ele está na TV Record, mas ele era o UOL até bem pouco tempo e ele cobre magistralmente os ramos do PCC. Garoto novo, nem 30 anos e já, assim, muita experiência. Cecília, agora uma dica de livro, podcast, filme, série, que vier na tua cabeça e que você gostar de passar o tempo aí e quiser oferecer pra gente. Ui, que difícil. Ai, ai, gente, olha,
Eu vou dar uma dica de podcast, que é a dica de ouvir um podcast que não é sobre trabalho. Então, assim, ó, é um podcast para você abstrair, sair fora, que é o Amor nas Redes, da Déia Freitas. Porque, assim, no fundo, todo jornalista é um fofoqueiro, né? Então, é um jornalista que fala... É um podcast que narra muitas fofocas. Então, assim, histórias de pessoa que, assim, se deram muito mal, que deram uma cabeçada na vida, brigas de família. É uma maravilha. Então, assim, ouçam para poder, assim, não pensar sobre trabalho. A dica de livro que eu tenho, eu vou dar 2 dicas, então. Uma dica que é meio trabalho, que é o República das Milícias, do Bruno Paes Manso. É assim, vital para quem está buscando entender, né, como é que a gente chegou até aqui. O Bruno responde muita coisa nesse livro, muita coisa. Para quem cobre ou quer cobrir especificamente o meu métier aí, né? Eu estou lidando muito com tráfico de armas. Eu vou indicar um livro que está em pré-venda, mas que como eu escrevi sobre ele já, eu vou deixar a dica para vocês, porque eu li primeiro, que é o Arma de Fogo no Brasil, Gatilho da Violência, que é do Bruno Langeani. O Bruno é muito bom, um pesquisador do tema, assim, há muito tempo, entende muito, muito, muito de armas. Então, assim, especialmente agora que a gente está aí com mais de 3 dezenas de decretos ampliando o acesso a armas, para poder entender o impacto do que nos aguarda, é uma boa também para poder pegar essa dica. É isso, gente. As dicas que me ocorrem assim de imediato. Não, ótimas, anotadas aqui. E Cecília, para encerrar mesmo, um conselho que você dá para jovens que querem ser jornalistas, que estão te ouvindo agora. Ai, meu Deus, meu Deus. Essa dica é sempre muito difícil, porque é muita responsabilidade. Eu mesmo pensei em desistir várias vezes. Então, assim, mas eu acho que o que seria de dica, assim, que foi dicas que eu não tive, é sobre achar outro viés para abordar o mesmo assunto, sabe? Às vezes, assim, você tá vendo que tem um assunto, assim, super na pauta, todo mundo tá falando dele ao mesmo tempo, mas é muito comum que as pessoas estejam falando sobre o assunto, sobre o mesmo viés. Acha uma esquininha ali, acha uma brecha para poder entrar e conseguir falar da mesma coisa, mas sob um viés diferente. Eu acho que isso faz muito o diferencial das pessoas. E se relacionem, façam fontes e sejam fontes confiáveis. Se preocupe muito com a segurança da sua fonte, porque muitas das vezes o seu editor ou editora não se importam o suficiente o tanto que você teve que batalhar para achar essa fonte, sabe? Então, assim, o cuidado tem que vir de você. Então, assim, procurem as fontes, cativem as fontes e tomem muito, e sejam sempre muito cuidadosos com as suas fontes. Fontes diversas, hein, gente? Porque é isso. Quem cobre esse métier aí tem fonte para todo lado. Muito bom. Cecília, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado pela tua disponibilidade e tempo de estar aqui compartilhando a sua trajetória e as suas ideias e o seu trabalho com a gente. Muito obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Até uma próxima. Até. Obrigadão.